Alô, boa tarde. Bom, vou começando, o pessoal vai chegando, já tem bastante gente online. Obrigado a todos pela participação nesse webinar. Meu nome é Edmar Galli, eu sou Managing Director da Ignition na América Latina. A Ignition é uma empresa de marketing digital, a gente é um DMS, mais uma dessas três letrinhas, né? DMS é Digital Marketing Suite, é uma plataforma de marketing digital. E a gente trabalha com publicidade programática e marketing digital e oferece search, display, automação de marketing, e-mail marketing, a gente tem uma DMP e atribuição. Enfim, são uma plataforma bastante extensa de marketing programático. E a gente trabalha principalmente com publicidade programática, que é o famoso OBA, que é o Online Behavior Advertising. E tudo que a gente faz, a nossa automação de marketing também é por behavior, quer dizer, a gente faz o tracking e o profiling dos usuários online, né? E nos últimos meses a gente tem conversado muito com os clientes, e os clientes, na verdade, da gente começaram a pedir, de alguma forma, explicações sobre a legislação em torno do marketing programático, da publicidade programática. Então, esse webinar foi um pouco um pedido dos clientes e a gente convidou um especialista no assunto, que é o Rafael Pelon, que é sócio da FAS Advogados, é especialista em direito digital. A gente vem conversando com ele já há um tempo e respondendo a alguns clientes individualmente, e tivemos a ideia de fazer esse webinar sobre o tema, tentando explicar, ou explicando definitivamente, apesar de que eu acho que a legislação é falha e deixa muito na compreensão da gente, né, de uma forma geral, mas enfim, explicando o marco civil em relação à publicidade, ao marketing digital, a online behavior advertising e tudo isso. O Rafael Pelon, vou passar a bola para você já. Estou me estendendo aqui, mas só falando um pouquinho da sua especialização. Você tem uma longa relação com a MEF, né? Hoje em dia é um consultor da MEF, que é o Mobile Entertainment Forum, é diretor da ABDIC, que é a Associação Brasileira de Direito da Informática e Telecomunicações, e é consultor também do MMA, que é o Mixed Martial Arts. Não, que seria interessante, mas não é. É do Mobile Marketing Association. Então, enfim, você tem uma longa experiência com esse tema. Vou passar a bola para você, Rafael Pelon. Mete bronca. Obrigado, Gali. Boa tarde, gente. A ideia hoje, como o Gali comentou, é a gente passar sobre alguns dos pilares do Marco Civil e interpretar também e explicar um pouco para vocês como é que isso impacta na questão da publicidade online e não só isso, mas também na vida digital dos brasileiros a partir de agora. Tanto nós como usuários, quanto nós como empresários e profissionais dessa indústria. Tá? Bem, eu ia começar mostrando para vocês e falando um pouquinho sobre história. O Brasil foi um dos últimos países a ter uma carta de direitos sobre a internet. E isso aconteceu depois dos Estados Unidos, depois da União Europeia, e as pessoas se surpreendem, mas também depois de Paraguai, depois do Chile, depois de outros países que não têm nenhuma história de inovação em leis e indústria de tecnologia, e que ainda assim caminharam antes da gente. A internet começa no Brasil em 95, com a abertura da internet comercial, e 2 anos depois a gente tem a privatização da indústria de telecomunicações. Isso é importante para a gente saber, porque hoje a gente tem essa convergência entre a indústria de telecom e a indústria de internet no país. Naquele início de 95 a 97 a gente teve um boom de provedores de internet, e de 97 para cá, depois de N mudanças e da consolidação do setor de provimento de acesso à internet, a gente tem hoje como grandes provedores as operadoras de telefonia móvel. Quando a gente fala de lei, a gente começa, o primeiro projeto que a gente teve foi o malfadado projeto de lei Azeredo, em 99, ele terminou
a sua tramitação somente em 2013, já vou falar um pouco disso. Mas, enfim, o grande problema do Brasil na área de regulação da internet foi que todos os países, e é muito tradicional, digamos, é uma boa prática de legislação, você primeiro definir o que são os direitos dos usuários e das empresas, enfim, o que afinal as pessoas podem fazer, quais os direitos que elas têm, quais as proteções que elas têm em determinado tipo de negócio, ou de ambiente, ou de indústria. E no Brasil a gente começou andando pelo lado contrário. O projeto de lei Azeredo ele simplesmente dizia o que era crime e dizia o que não podia ser feito. Isso foi um grande problema, porque ninguém sabia de forma clara o suficiente o que afinal podia ser feito. E a gente já partia diretamente para como você vai ser preso e como a sua conduta online pode ser criminalizada. Por óbvio, isso não deu certo e o projeto de lei, no final das contas, não foi para frente. E pouquíssima coisa desse projeto foi aproveitada quando a gente chega em 2013 e, digamos, 1/5 do projeto de lei Azeredo se torna a Lei Carolina Dickmann. É uma piada que eu sempre brinco que no Brasil a gente tem as leis e o Congresso se mexem na indústria online conforme alguém perde a roupa online, alguma celebridade. Então, a gente teve algumas decisões que balizaram a questão de privacidade até o Marco Civil sair, quando a gente teve o caso da Scarelli e o bloqueio do YouTube no Brasil. Depois a gente teve a lei que virou a Lei Carolina Dickmann, que surgiu pela pressão da própria atriz, depois que as fotos dela vazaram online, fruto de vazamento feito por 3 meninos que tinham hackeado o computador dela, pegam as fotos e vazaram isso online. E o que acabou sendo criminalizado foi justamente a invasão de computadores. Enfim, dentro desse vácuo, a FGV Rio, junto com a sociedade civil, criou, a partir de 2010, uma iniciativa online de se inscrever o Marco Civil. E a ideia começou, foi a primeira vez no Brasil, que, digamos, a gente teve um crowdsourcing legal para se inscrever uma lei no país, e depois de algumas milhares de contribuições, se chegou ao texto que virou o anteprojeto de lei. Esse anteprojeto de lei foi entregue ao Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça, enfim, manda para o Congresso, e a partir de 2011 o relator dele no Congresso é o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio, e a partir de 2011 o Molon começa a tramitar e a negociar com todas as áreas e todas as indústrias interessadas no projeto, até que se chegue no que a gente tem hoje no Marco Civil. Que, enfim, foi aprovado esse ano, era um compromisso de ter sido aprovado antes da Copa e a gente conseguiu. A base ao custo de muita negociação e de diversas questões, nem tudo que estava no anteprojeto de lei, que era um pouco mais completo, chegou a entrar e a se tornar lei. Enfim, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre os pilares e quais os principais pontos do Marco Civil. Mas primeiro eu queria falar um pouquinho para vocês do panorama do Brasil hoje, como o Brasil hoje se insere em termos de mercado de internet e qual a relevância do Marco Civil em termos econômicos, e quais os impactos que a gente tem na nossa indústria. Antes de mais nada, isso é um pouco chovendo molhado, mas sim, a indústria online é a nova economia, é aquilo que acaba criando a disrupção de diversos outros modelos de negócio. E a gente tem, obviamente, o surgimento de novos serviços. A própria publicidade online ela se modificou completamente por causa disso. E, enfim, a gente começa a ter também a maioria da população online. Hoje no Brasil, vocês podem dar uma olhada nos gráficos, a gente tem quase 100 milhões de usuários de internet. A gente deve bater em 100 milhões de usuários de internet agora ao longo de setembro e outubro. Quando a gente fala de WhatsApp, por exemplo, que foi o Facebook que adquiriu, o Brasil é um dos maiores países, é o segundo maior país hoje dentro do WhatsApp. Quando a gente fala de TV a cabo, que até então era muito restrita, hoje em dia a gente já tem 28 milhões de pessoas, conforme os dados da Anatel de julho, hoje na TV a cabo. E o Netflix correndo atrás com 12 milhões de usuários já no Brasil. Ou seja, virou um negócio de gente grande. Esse negócio de gente grande, ele hoje
implica em diversas questões de convergência. E daí a frase do ministro das Comunicações, porque quando a gente começa a falar do tamanho que a internet se tomou e a relevância que isso tem hoje dentro do país e essa indústria tem para a economia brasileira, óbvio que isso gera uma série de interesses regulatórios. Originalmente, em 95, não se regulava nada na internet. Existia apenas uma resolução conjunta do Ministério das Comunicações e do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é a resolução 95, número 5 de 95, que falava está aberta a internet comercial do Brasil. E não tinha qualquer regra. Quando a gente chega e tem toda essa indústria funcionando em cima da internet, por óbvio, isso tem diversas implicações na indústria de telefonia, na indústria de TI e por aí vai. E essa convergência, onde a gente tem todos os serviços migrando e sendo prestados através da internet, diversas indústrias de música, de filme, de entretenimento e por aí vai, obviamente a gente tem que começar a pensar como regular a convergência, como equilibrar as empresas que estão na internet com as empresas que trabalham por outras mídias. Mas, enfim, esse digamos, foi o grande motivador do Marco Civil e também foi o grande ponto de discórdia, né, onde a indústria de telecom, a indústria da música, a indústria de direitos autorais, todas convergiam na discussão do Marco Civil, cada uma tentando proteger a sua indústria e o seu quinhão. Tá? Quando a gente entra em pilares do marco, o que no final são os 3 pontos mais importantes, são as questões de privacidade, neutralidade e limitação de responsabilidade. Digamos, são literalmente pilares do marco, é o que apoia, o que dá sustentação à lei. E a própria lei está dividida falando sobre esses 3 pontos, e ao tempo inteiro o que se pede em qualquer tipo de artigo são o respeito a esses 3 princípios. Entrando, acho que o mais importante, eu preferi começar pelo mais importante hoje, é a questão de privacidade, digamos, é o assunto da moda no momento. Acho que todo mundo quem trabalha na indústria de publicidade online já deve ter visto esse gráfico, esses gráficos várias vezes. É a nova indústria do Big Data, como a gente começa a trabalhar com diversas empresas que estão ali intermediando a relação entre veículos e anunciantes para otimizar a forma como se faz publicidade online e a maneira de se trabalhar e se vender coisas online. Essas empresas têm N tipos diferentes, são as siglas e as letrinhas que o Galho estava comentando, mas basicamente existe toda uma indústria hoje em torno de dados de usuários e isso já ocorre há alguns anos lá fora. No Brasil, isso dentro do Marco Civil não foi completamente abordado. Eu vou explicar por que daqui a pouco, mas hoje pelo Marco Civil a gente só se move em princípios gerais de privacidade e não totalmente, não se aborda hoje no Brasil, em termos legislativos, quem pode o quê, se existe alguma restrição, algum tipo de serviço que essas empresas prestam. E por isso que, basicamente, a gente ainda precisa de ajustes no Marco Civil e que a gente vai ter aí ao longo desse ano e ao longo do ano que vem. Antes de começar a falar de privacidade no Marco Civil, é interessante mostrar para vocês o overview, por que afinal a questão de privacidade se tornou tão importante. O Snowden todo mundo conhece, e a maioria dos efeitos dos vazamentos que ele criou e o que isso resultou no mundo, tanto os impactos no Brasil, na Alemanha, no próprio Estados Unidos e por aí vai. Agora é interessante também, às vezes, contar os próprios problemas que os governos em si têm para trabalhar e para guardar suas próprias informações. Essa foto de cima é um general americano, que é um dos generais mais condecorados da história americana, e a mocinha apertando a mão dele é a biógrafa dele,
Ele, depois de trabalhar e ser um dos generais de sucesso na guerra do Iraque, ele foi nomeado pelo Obama como diretor-geral da CIA, ou seja, ele é considerado o top spy e o espião mestre, e que em tese deve saber tudo sobre segredos e guarda e vazamento, enfim, sobre espionagem. E ele foi pego num escândalo junto com a sua biógrafa, porque os dois trocavam, digamos, mensagens indecorosas e eram amantes, e falavam através do Gmail, eles dividiam uma conta do Gmail, e por causa de um escândalo com uma terceira pessoa na Flórida, o FBI chegou nessa conta de e-mail. Como eles não enviavam mensagem, eles simplesmente guardavam as mensagens como rascunho dentro dessa conta de e-mail. Não existe nos Estados Unidos nenhuma lei que impeça que o FBI peça ao Google o conteúdo de rascunhos, porque rascunhos não são mensagens na concepção americana. Então, eles não estão garantidos pelo sigilo de comunicação que a gente tem tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no Brasil. E, por causa disso, vazou o caso que os dois tinham, e pela incapacidade do general de manter em segredo seus próprios segredos, ele acabou demitido e se aposentou compulsoriamente, deixou de ser o espião-chefe da CIA. Isso mostra um pouco da incapacidade que os próprios, digamos, especialistas na questão de manutenção e guarda de segredos têm dentro desse mundo, com todas as questões tecnológicas que aparecem. Entrando naquilo que seria que seriam os princípios do Marco Civil, quando a gente fala de privacidade, a gente tem alguns critérios. O primeiro, essa foi também uma grande discussão, é que os dados podem ser armazenados fora do Brasil, mas caso tenham sido dados coletados no Brasil de brasileiros, sempre vai valer a legislação brasileira. Qualquer cláusula de qualquer contrato ou termo de uso que ofereça algo que diga que vale a legislação americana, europeia, chinesa ou de qualquer outro lugar, ela é simplesmente nula. Isso significa que qualquer brasileiro que tenha seus dados coletados no Brasil vai sempre poder recorrer a um foro brasileiro e sempre usar a lei brasileira, principalmente o Marco Civil, para discutir qualquer questão que queira discutir dentro do judiciário. O Brasil seguia até então, e a posição do governo, que foi vencida, era de que os dados teriam que ser guardados dentro do Brasil. Essa é a posição que países muito democráticos, para ser irônico, como Rússia e China, adotam. A China, essa semana, implementou que todos os dados de usuários da Apple chineses são guardados na própria China. A Rússia tem uma lei nova também desse ano, em que todos os dados de quem posta algo dentro do território russo têm que ser guardados dentro da Rússia. E isso ainda está em implementação. Ou seja, países com pouca tradição democrática acabam criando esse tipo de exigência, que na verdade não faz muita diferença, porque, enfim, hoje os dados, quando vão para a nuvem, eles são espalhados pelo mundo todo. E isso às vezes é até bom, porque ninguém acha seus dados tão facilmente, ou coleta seus dados tão facilmente. O que vale foi a decisão, o que, enfim, se considera hoje mais acertado, foi a decisão do Marco Civil, em que simplesmente vale a lei brasileira para aquilo que são dados de brasileiros. Não importa se eles estejam aqui na China ou em qualquer outro lugar. Vale que os usuários brasileiros sempre terão direito a discutir qualquer questão dentro do Brasil. Já quanto à guarda de dados, o Marco Civil ele estabelece, isso era uma discussão que, enfim, se arrastava desde lá de 95, porque ninguém sabia, afinal, por quanto tempo os dados tinham que ser guardados. Em telefonia, existem prazos que a Anatel exige para guarda de registros telefônicos. Na internet, a gente tinha uma discussão dos provedores lá de trás, da época de conexão de escada ainda, com MIG, UOL, Terra, Globo, em que existiam decisões do judiciário em que era necessário guardar os dados por 3 anos, os dados de conexão à internet. O Marco Civil, no final, fechou em 1 ano, em 12 meses.
e ainda separou acertadamente os prazos entre provedor de conexão e provedor de aplicação. Provedor de aplicação e provedor de conexão ainda são critérios que não estão totalmente claros, e o Marco Civil ele não foi totalmente explícito no que é uma coisa ou outra. E como o Marco Civil ainda vai ser regulamentado por um grupo de trabalho formado pela Presidência da República, a Anatel e o Conselho Gestor da Internet, um dos pontos que vão ser tratados é justamente a definição mais clara do que são provedores de aplicação e de conexão. No espírito do Marco Civil, a ideia eles estão falando de negócios muito tradicionais de internet, ou seja, provedor de conexão é quem dá acesso à internet, são as operadoras de telefonia, ou o Speed, a NET, e aí hoje geram-se dúvidas como, por exemplo, se uma empresa prover acesso à internet para os seus funcionários, seja de que tamanho for, essa empresa pode ser considerada um provedor de conexão ou não. Se um banco prover acesso à internet a seus milhares de funcionários, o banco pode ser considerado um provedor de conexão ou não. Atualmente, a tendência é que a regulamentação do Marco Civil explique que provedor de conexão é aquele que detém a última milha de conexão à internet, ou seja, que conecte de fato qualquer tipo de empresa ou qualquer usuário à rede, a um servidor, a uma rede, a uma extranet que se chama, para fora do seu ambiente. Ou seja, o HSBC tem o seu próprio provedor de internet, que compra fibra de alguém, o Itaú também, e por aí vai. Já a Manet, o Speed, uma telefônica, eles são os donos da sua própria fibra. E o negócio deles é revender o acesso a essa fibra, a esse cabeamento. Então, a tendência é que se explique isso. Já para o provedor de aplicação, se criou esses 6 meses mirando em, literalmente, apps. Então, se criou isso pensando em Google, Facebook, WhatsApp, Twitter, qualquer tipo de app que exija cadastro e login e senha, e um website onde você tenha, enfim, seus dados guardados ou tenha algum tipo de atividade, por aí vai. Qualquer aplicação, e por aplicação, antigamente na redação original do anteprojeto se escrevia website ou serviços de internet, e que no final se tornou aplicação porque o governo imagina que no final tudo vai virar app. Mas a ideia é todo e qualquer tipo de empresa que tenha objetivos econômicos na internet e que ofereça serviços aos seus usuários, mas que tenha cadastro desses usuários, que exija um cadastramento para prover algum tipo de serviço. Porque os dados que devem ser guardados são os dados de conexão. Não se exige a guarda ou a limitação de guarda de dados daquilo que o usuário faz dentro do serviço. Não existe nenhuma obrigação do Google apagar meu e-mail no Gmail depois de 6 meses. O meu e-mail vai ficar lá enquanto eu quiser. Do mesmo jeito, não existe obrigação de uma empresa guardar dados de navegação de um usuário caso ela não queira. Ela pode simplesmente exigir login e senha. Quando é uma startup de internet, ela não guarda nada. Não tem poder econômico ou infraestrutura para isso. Ou seja, a regra de limitação desses 12 meses ou 6 meses é para o dado de conexão. Literalmente, o início e fim das sessões dos usuários dentro daquele tipo de serviço. 12 meses de conexão, ou seja, daqui a um ano, o meu provedor de banda larga vai ter que pegar os meus dados de conexão, o dia em que eu me conectei, a hora e quanto tempo eu fiquei online, e vai apagar. O provedor de aplicação vai pegar também o dia em que eu me conectei 6 meses atrás e acessei com um IP número tal. Fiquei conectado por 1 hora ou 2 horas, ou seja lá quanto tempo, e depois sair, ele vai pegar esse dado e vai apagar. O resto não funciona dessa forma. Os dados de navegação, os dados que são coletados durante uma sessão, pertencem ao usuário, e dados que são anonimizados ou que o usuário sequer percebe são das empresas que prestarem esse serviço. O que existe é a obrigação de se informar sobre isso.
as empresas têm a obrigação de escreverem, deixarem claro isso nos seus termos de uso e nos seus contratos, o que afinal está sendo guardado, que tipos de dados estão sendo coletados, o que acontece com esses dados. Esses dados, por exemplo, não podem ser revendidos a terceiros hoje em dia. Mas se uma empresa, se o Gmail pega meu e-mail e quer revender para um terceiro, ele não pode. Esse dado me pertence a mim, usuário. E aí eu, Rafael, falando como usuário. Agora, o dado anonimizado do Gmail, falando que eu navego e acesso e-mails de viagem, e ele não sabe que eu, Rafael, sou eu, Rafael, mas sabe que tem um usuário XYZ acessando dados e recebendo e-mails sobre viagens, ele pode me oferecer um anúncio sobre um determinado destino de viagem, ou sobre uma passagem de avião mais barata, e por aí vai. Esses são dados anônimos que são utilizados pelo próprio provedor, mas não os meus dados em si, os meus e-mails, aquilo que eu criei, o conteúdo que eu mesmo criei, pertence ao usuário, pertence a mim. Tá? Mas, enfim, caminhando, existe também essa limitação de que um provedor de conexão, por exemplo, não pode guardar dados de um provedor de aplicação. Está errado aqui. O provedor de aplicação é justamente para evitar que um provedor de conexão, um provedor de banda larga, não leia todo o tráfego do que os usuários estão fazendo e guarde isso. Quem tem a obrigação de guardar os dados sobre as sessões dos usuários em determinada aplicação é o próprio provedor de aplicação, se quiser ou não. É óbvio, querendo e guardando, isso tem que ser previamente avisado aos usuários, isso tem que estar claro sempre que o usuário for assinar ou contratar ou se inscrever no serviço. O que existe em exceção a essas obrigações é que tanto o Judiciário quanto o Ministério Público podem, ao invés de pedir os dados diretamente, podem pedir que os dados sejam preservados. Ou seja, se o Ministério Público ou a polícia vão ao Judiciário e dizem acreditamos que um determinado tipo de crime ou determinado tipo de ilícito está ocorrendo, ainda não temos provas para exigir uma quebra de sigilo, mas, por favor, provedor, não apague os dados desse usuário. Isso é facultado, é um direito dessas autoridades hoje de pedirem que esses dados sejam preservados. E não se diz por quanto tempo, o que fica a cargo do próprio Judiciário. O Judiciário pode simplesmente virar e obrigar um determinado provedor de conexão ou de aplicação a guardar os dados indefinidamente. Isso fica a critério do juiz que der a ordem de preservação. Ou seja, se o Judiciário quiser, um determinado juiz pode, sim, ultrapassar os 12 meses ou 6 meses e determinar um prazo muito maior. Tá? Já as regras de sigilo, e aí é uma questão que as autoridades administrativas, e o Marco Civil fala em autoridades administrativas, mas não elenca quais são, e isso é um problema, porque a gente sempre teve, desde o início dessa discussão lá em 2011, alguns órgãos do governo se acham no direito e se consideram no direito de pedir dados diretamente aos provedores sem passar pelo Judiciário, que seria, em tese, o guardião da lei e quem faria a verificação sobre a legalidade de determinado pedido. Então, a gente tem Receita Federal, procuradores federais e o próprio COAF, que é o órgão que combate lavagem de dinheiro no governo federal. É comum esses órgãos, a Receita Federal para tentar pegar sonegação, procuradores federais para tentar pegar algum tipo de crime que envolva algum prejuízo ao governo federal, e o COAF para tentar pegar alguém lavando dinheiro. Eles tentam pedir os dados diretamente aos provedores para não ir ao Judiciário. O problema é que, em tese, e até então muitos dos provedores trabalhavam dessa forma, eu tenho sempre que passar pelo Judiciário porque eu estou quebrando o sigilo de alguma maneira, eu estou acabando com o sigilo de determinada pessoa. Por causa disso, o Marco Civil ele
esclarece que alguns dados, pela sua, digamos, qualidade muito baixa, ou porque são dados que são facilmente obtidos em outros lugares, eles não foram, eles não tiveram o grau de sigilo determinado. E eles não são mais considerados sigilosos, que são basicamente a filiação, qualificação e endereço de uma pessoa. Então, se eu tenho o nome de uma pessoa, eu posso pedir a um provedor, se eu sou uma polícia federal, ou uma receita federal, ou um juiz de vara de família, eu posso, para tentar identificar um usuário, eu posso pedir o seu nome, a sua filiação, sua qualificação e seu endereço. Eu não posso pedir o seu CPF, não posso pedir o tipo sanguíneo e outros tipos de dados, mas esses dados foram, digamos, tornados públicos. Então, qualquer um pode pedir isso daí a qualquer tempo. Enfim, por causa disso, alguns órgãos, principalmente a Receita Federal e os procuradores federais, tentam ser elencados, tentam ter os seus nomes escritos na regulamentação do Marco Civil, para que esteja claro que eles podem sim pedir dado de todo mundo. Ainda não se sabe se isso vai acontecer ou não. A tendência atualmente é que todo mundo tenha que passar pelo judiciário. O judiciário é o guardião da lei e digamos, funciona como uma terceira parte que faz a auditoria para saber se o que está sendo pedido por uma Receita Federal, pela polícia e pelo Ministério Público, de fato está correto, se de fato eles podem pedir aquilo ou não. Essa é a tendência no mundo e essa é a tendência atual no Brasil. O que faltou? E a questão de privacidade no Marco Civil ela foi muito discutida, principalmente porque, em paralelo à discussão do Marco Civil, existe uma discussão também oriunda da FGV Rio e do Ministério da Justiça, de se criar uma lei sobre privacidade no Brasil, que atualmente é um anteprojeto que está na gaveta do Ministério da Justiça. A ideia do Marco Civil, então, era não entrar e não se aprofundar tanto em sigilo, porque essas questões seriam melhor tratadas nesse projeto de lei sobre privacidade. Então, a gente não tem hoje no Brasil previsto o instrumento de, por exemplo, do not track, ou seja, eu não quero ser seguido na internet. Se eu expresso essa vontade, os provedores e os sites são obrigados a não mais instalar cookie na minha máquina. Isso não existe. A própria tecnologia resolveu um pouco essa questão. Todos os principais browsers hoje em dia têm um modo de navegação privada, onde não se aceita mais nenhum tipo de cookie. E por causa disso, você já navega sem ser seguido de qualquer maneira, né? Isso talvez caia então por terra. O right to be forgotten, que é literalmente o direito a ser esquecido, ele existe no Marco Civil quando você tem uma relação econômica entre um usuário e um provedor de conexão ou de aplicação. Ou seja, se eu termino, isso está previsto no Marco, se eu termino a minha relação com uma determinada empresa, eu posso exigir que essa empresa apague tudo que ela tem sobre mim. Eu posso simplesmente falar para o Google, apague todos os meus Gmails, meu histórico de navegação. Eu posso virar para o Facebook, apague todas as minhas fotos, apague todos os meus amigos, apague todas as páginas que eu tinha e todo o meu histórico de interações. Por que isso está previsto no Marco Civil? Porque, principalmente, nos grandes provedores de aplicação, principalmente redes sociais, está previsto nos seus termos de uso que mesmo após a sua saída da rede social, os seus dados poderiam continuar guardados. Por causa disso, se escreveu de forma clara no Marco Civil que não, uma vez terminada a relação, apaga-se tudo. E que, por favor, os usuários tenham direito a ser esquecidos caso eles não utilizem mais determinado tipo de serviço, ou de site, ou de app, por aí vai. Na Europa, essa é uma questão hoje que também virou prioritária, depois que a gente teve uma decisão na Corte da União Europeia, em maio, em que um cidadão pedia para ter os seus dados
ter o seu nome excluído dos resultados de busca do Google. E a Corte da União Europeia julgou que ele teria direito de ter os seus dados apagados. O problema é que isso cria uma disputa entre dois direitos fundamentais. Primeiro, o seu direito à privacidade. Segundo, o direito de todos à liberdade de expressão. Porque a partir do momento em que é possível apagar resultados da ferramenta de busca, significa que é possível também tentar a censura. A decisão da Corte Europeia, ela é um pouco cuidadosa nisso e ela estabelece que não podem ser apagados dados de celebridades ou pessoas que tenham claramente um cunho público nas suas atividades, ou seja, políticos, celebridades e outros tipos de pessoas que possuem fama não podem exigir o apagamento dos seus dados. O Google, então, estabeleceu uma ferramenta na União Europeia, e só vale dentro dos países da União Europeia, para que as pessoas peçam para apagar os seus dados de busca. Passado 20 dias, o Google recebeu cerca de 90 mil pedidos e, começando a analisar, depois de analisar mais ou menos metade desses pedidos, eles estavam divulgando no mês passado, em julho, que dos 90 mil, a maioria eram pedidos de pedófilos e criminosos já condenados, e que pediam para tirar do ar as suas informações. Óbvio, o Google é extremamente contrário à retirada desses conteúdos, porque entende que mais vale a liberdade de expressão e o direito à informação da sociedade sobre essas pessoas do que outra coisa. E fica a discussão sobre até onde a sociedade pune alguém. Se você é um criminoso e já cumpriu a sua pena na prisão, você ainda pode ser punido em ter o seu nome no Google te apontando como um criminoso ou não. Essa é uma discussão extremamente legal. Ela não vai chegar ao final agora, e por essas e outras o Brasil não encarou isso no Marco Civil. Talvez encare durante o projeto de lei de privacidade, dizendo que afinal poderia ser retirado da internet ou não. Hoje, em termos de informação pública, ninguém é obrigado a tirar nada. A única possibilidade de se pedir para apagar algum tipo de informação é quando a sua informação dentro de um determinado site ou aplicativo ou serviço online, mas aquela sua informação privada, você quer que ela seja apagada. E aí sim, quando você termina a sua relação com um determinado tipo de serviço, você pode exigir isso. Tá? E por fim, os mecanismos de transparência de dados, que basicamente não existe hoje nenhuma regra e não foi colocado no Marco Civil. Quais tipos de informações teriam que ser mantidas públicas e quais tipos de informações teriam que ser mantidas privadas? Ou quais tipos de informações determinada empresa poderia divulgar ou não? Por exemplo, a Jaboney Up, que é uma das pulseiras que existem um dos wearables que existem hoje e que coletam dados de usuários, eu uso ela sabe quanto eu ando e quanto eu durmo todo dia. Só que esse dado, em tese, fica armazenado no meu próprio aparelho. Só que a empresa que fabrica a pulseira, ela coloca nos seus termos de uso que ela pode usar dados estatísticos dos usuários para falar e para tirar algumas conclusões. Ela divulgou essa semana que de todas as cidades onde as pessoas utilizam a pulseira, Nova York é a cidade onde as pessoas mais dormem 7 horas por dia. Ela não diz quais são as pessoas que ela conhece em Nova York e nem quem ela está monitorando, mas ela consegue tirar esse tipo de conclusão. É uma forma extremamente clara de uso de Big Data, em que ela publica uma lista dizendo onde as pessoas mais dormem. Em São Paulo, as pessoas dormem em média 6 horas. Então, estão bem atrás de outras cidades que estão entre Nova York e São Paulo. E a conclusão deles era, apesar de trabalharem muito, os nova-iorquinos dormem bem. Já em São Paulo, as pessoas trabalham bem e dormem pouco. Então, provavelmente, a gente anda saindo mais do que os nova-iorquinos, não sei. Mas é um tipo de informação em que determinadas pessoas podem não ficar à vontade de divulgar,
porque afinal se sabe quanto tempo você dormiu à noite. Hoje não existe nenhuma regra que impeça uma empresa de fazer isso. Entrando na questão de neutralidade, essa sim muito discutida também, era o que estava impedindo o Marco Civil de ser aprovado por diversas questões. Não é para ler isso aqui nem guardar, tá, gente? É só para mostrar para vocês o artigo de neutralidade e como ele é complexo. Ele, em termos jurídicos, a redação dele não é muito boa, porque muita gente meteu literalmente a colher na sopa, muita gente misturou alguns dos conceitos que tinham aqui dentro, mas filtrando esse monte de informação para vocês, o que se interessa falar sobre neutralidade é que é basicamente o direito de isonomia. Não se pode criar distinção de conteúdo, origem ou destino de informação de tráfego, não se pode bloquear determinado tipo de serviço, terminal ou aplicação. E também é proibido bloquear, monitorar, filtrar ou analisar os dados que estão passando por uma determinada conexão. Ou seja, aberta uma conexão de acesso à internet, essa conexão tem que ser mantida sem qualquer tipo de filtragem, sem qualquer tipo de filtro, sem qualquer tipo de bloqueio e sem qualquer tipo de análise. É proibido pegar os dados de navegação dos usuários e começar a tirar conclusões ou começar a ler aquilo, o que está trafegando por ali. Tá? Isso cria algumas questões, porque, enfim, não se pode causar danos aos usuários, só que é necessário para as empresas de infraestrutura, para os provedores de conexão, informar quais os limites. Todas as redes elas têm limitações, principalmente em relação à quantidade de usuários que estão conectados ao mesmo tempo, em relação à quantidade de banda disponível. Principalmente na telefonia móvel, e um pouco menos hoje na banda larga, fixa, a gente tem uma série de problemas. Se está todo mundo conectado ao mesmo tempo, tentando assistir vídeos pela internet, a banda não vai aguentar, porque não existe banda disponível para mais de 65 conexões simultâneas numa antena de telefonia móvel. O que acontece são sessões onde você entra e sai o tempo inteiro. E por aí você vai balanceando a quantidade de usuários que está conectado. Quando muita gente tenta conectar ao mesmo tempo, obviamente a gente sabe os efeitos, todo mundo já passou por isso, a rede fica uma porcaria, ninguém consegue acessar nada. Por isso que em lugares de alta concentração de gente, a internet fica ruim quando a gente tenta acessar pelo 3G ou pelo 4G, porque é muita gente tentando conectar ao mesmo tempo. Esse tipo de limitação tem que ser informado pelas empresas. Do mesmo jeito, na banda larga fixa, se um usuário tenta baixar torrent, filme o dia inteiro, durante um mês inteiro, em determinado momento ele vai ser barrado, porque ele está simplesmente travando e evitando que outros usuários utilizem a mesma conexão dentro de uma rede, naquele prédio, naquela rua, por exemplo. Por causa disso, o que se permite é que as empresas trabalhem e criem limitações, mas elas devem sempre informar isso de forma muito clara, sobre o limite de uso que se pode ser feito. Se você tentar baixar torrent a semana inteira, o dia inteiro, em determinado momento a empresa vai sim ter o direito de te bloquear a conexão, ou de diminuir a sua velocidade, ou de ligar para a sua casa e falar que você vai ser cobrado a mais porque você está exagerando na utilização. Tá bom? E, por fim, a polêmica que existe atualmente é não discriminar serviços ou praticar condutas anticoncorrenciais, ou seja, em que uma empresa faz um acordo com outra e tem algum tipo de benefício em detrimento de todas as outras empresas que concorrem com a empresa que fez o acordo. Aqui onde a gente tem hoje a polêmica sobre serviços de internet móvel patrocinada. Internet móvel patrocinada virou um nicho de negócios dentro dos provedores, onde se vende minutos de acesso, ou se vendem gigabytes de acesso, e determinada empresa pode comprar isso e oferecer de graça para os seus usuários. Hoje o que a gente tem no Brasil é o caso do Bradesco, onde os usuários da Vivo podem acessar o Internet Banking do Bradesco de forma gratuita. O Bradesco comprou alguns terabytes de dados para os usuários navegarem, então o Bradesco está pagando a conta dos usuários que vão acessar a internet.
através da Vivo. Só que isso só vale para o Internet Banking quando o usuário tenta sair do Internet Banking e ir para navegar em qualquer outro lugar, ele é avisado de que ele vai ser cobrado. O próprio Facebook e o Twitter também têm acordos similares, onde a navegação é gratuita nessas redes sociais. O problema é que, ao se beneficiar essas empresas e ao dar o direito dessas empresas, que obviamente já têm um tamanho muito maior e tem dinheiro para comprar esse tipo de serviço, a discussão é se isso não prejudicaria empresas menores, outras redes sociais menores, outras empresas que não têm tanto dinheiro e que, obviamente, para o usuário acessar, ele tem que pagar. A discussão é se isso seria uma discriminação ou não. Essa questão também é endereçada hoje em outros países. O Chile, há um mês e meio atrás, soltou uma resolução através da sua agência de regulação de telecom e internet, em que diz que os serviços de internet móvel patrocinada são proibidos. Então, por exemplo, no Chile isso não existe mais. Na União Europeia e nos Estados Unidos isso existe e funciona. No Brasil, idem. Mas a questão é, o Brasil não se posicionou ainda. Dentro do Marco Civil, existe um artigo que diz que os modelos de negócio existentes quando da emissão da lei, quando da aprovação do Marco Civil, eles vão ser respeitados. Internet móvel patrocinada era um desses serviços. Então, a ideia hoje é de que esses serviços não seriam ilícitos porque eles já existiam antes da lei ser aprovada. Tá? A gente não sabe como é que isso vai ficar no futuro. E aí, como eu falei, a questão da neutralidade também ainda precisa ser regulamentada pela Presidência da República, a Anatel e o Comitê Gestor da Internet em relação a outras questões, por exemplo, quais são as limitações que os provedores de conexão podem apresentar. O que afinal pode ser utilizado como desculpa ou como motivo por um provedor para barrar a conexão de um usuário. Existem N sugestões que vão desde o usuário baixa torrent o dia inteiro a usuário baixa música de forma ilegal, ou baixa vídeos de forma ilegal, por isso eu quero barrá-lo. Os provedores entendem que não é obrigação deles ficar monitorando o tráfego, como o próprio Marco Civil diz, muito menos decidir que é lícito ou não na internet. Isso é uma questão também que vem lá, desde lá de trás, onde, por falta de uma lei, os provedores eram obrigados a ser juízes de diversas questões. E é um papel que eles sempre recusaram. E muito acertadamente, porque o provedor não tem formação legal ou legitimidade na lei para ser juiz de nada. Ele tem que obedecer à lei como todo mundo. Por causa disso, ainda existe uma disputa e negociações sobre o que afinal pode ser argumentado e colocado como exceção à neutralidade. Por fim, o último pilar sobre limitação de responsabilidade, e aí sim uma grande vitória de todas as empresas que trabalham com provimento de acesso e de aplicação na internet, é que os provedores não respondem pelo conteúdo de terceiros. Basicamente, o Google não responde pelos seus comentários ou pelos sites que ele mostra na busca. O Facebook não responde pelos comentários que você posta dentro da rede social. E por aí vai. Isso significa dizer que os provedores de aplicação e os provedores de conexão são veículos. E os provedores de aplicação também muito mais considerados como veículos, como jornal, como TV e como por aí vai. Ninguém em sã consciência tenta processar a Folha de São Paulo porque tem um classificado ruim previsto um classificado ruim descrito, enfim, um anúncio ruim, uma propaganda enganosa dentro do jornal. Ninguém também processa a Globo, nem o SBT, nem nenhuma rede de TV, porque determinado programa ou uma determinada pessoa falou alguma coisa errada, ou alguma besteira, ou algo extremamente ofensivo. Então, significa dizer que eles finalmente foram classificados como veículos e não respondem. As únicas obrigações dos provedores
vem por omissão, ou seja, os provedores podem ser demandados judicialmente para retirar algum tipo de conteúdo ou para tomar algum tipo de providência e não fazerem isso. Ao não fazer isso, aí sim eles podem ser responsabilizados pelo próprio judiciário. Ou seja, a regra é cumpra a ordem judicial. Se você não cumpre a ordem judicial, aí realmente você cria um problema para a sua empresa. A única exceção a essa história são os casos de conteúdo sexual, onde os próprios retratados, ou seja, quem aparece pelado de verdade e não um terceiro, pede para as suas fotos, ou para os seus conteúdos, ou para os seus vídeos, ou o que seja, serem retirados. E aí a gente já teve o primeiro caso, onde um usuário do Secret, 2 semanas atrás, teve uma foto sua pelado disponibilizado no app, e ele mesmo interpelou o Secret pedindo que a foto fosse retirada, e a foto foi retirada, seguindo o que já está previsto no Marco Civil. Hoje, aliás, ontem, publicado hoje, o Secret foi barrado no Brasil por diversas questões relacionadas à privacidade dos seus usuários. Um juiz do Espírito Santo mandou o app ser retirado das App Stores do Google Play, Windows Phone e Apple Store. Foi publicado hoje, a gente ainda não tem os detalhes, mas o app já foi barrado no Brasil. Eu sempre me ressinto um pouco com esse tipo de atitude, porque você não sabe se existe de fato algum ilícito sendo cometido, ou se o problema ficou tão grande, vamos derrubar, como a gente teve aí aquele malfadado caso do bloqueio do YouTube no Brasil, por causa de um vídeo da Cicarelli, em que era mais fácil ter pedido para o vídeo ser retirado do ar, e aí se barra a plataforma inteira por causa de 1 ou 2 casos. E não se resolve o problema e se prejudica muito mais gente. Mas, enfim, vamos ver, a gente vai acompanhar o que vai acontecer. É só mais um dos casos e diversos exemplos que a gente tem, onde, de fato, quando você tem pessoas aparecendo na sua intimidade e isso sendo completamente violado, o judiciário é muito sensível e geralmente dá decisões como essas. E, para ficar dando meu tempo, acho que é isso. Eu tenho uma... Quer comentar? Eu queria fazer uma primeira pergunta, na verdade. Iniciar as perguntas com uma minha. No caso mais específico da minha empresa, da Ignition One, com os nossos clientes, pegando um caso sem citar o nome de um cliente, mas com todos os clientes, na verdade, o que a gente faz é analisar a navegação dos usuários no site do cliente. A gente analisa o que os usuários estão fazendo naquele site e a gente determina qual é o interesse, qual é o produto de interesse do usuário, quanto é esse interesse, para que a gente possa fazer ações de marketing em cima desse usuário, tanto dentro do site do nosso cliente, da marca, quanto na internet, com publicidade, etc. Então, a gente faz essa análise de behavior do usuário dentro do site de uma marca que é nosso cliente. Esse cliente especificamente, no seu website, qual é a ação que ele deve tomar em relação aos seus usuários? Ele deve avisar? É suficiente ter um policy lá no rodapé do site, ou ele tem que ter uma ação mais ostensiva em cima dos usuários, avisando que eles estão olhando a navegação desses usuários? Sim, ótima pergunta. Basicamente, hoje o Marco Civil determina que os dados dos usuários ou qualquer tipo de monitoramento que exista seja avisado. Qualquer dado que seja coletado seja avisado. Então, basicamente, é uma questão de transparência de informação. Você precisa descrever o que as pessoas vão fornecer ao entrarem naquele ambiente. Quando a gente está falando de um website em que eu entrei e estou navegando e eu não estou fazendo login e eu não tenho um cadastro naquele site, eu não estou usando um serviço próprio oferecido por aquele site, eu estou só navegando, é uma questão de literalmente informar. Então, avisando, este site possui cookies, ao navegar você aceita, veja a nossa política de privacidade. Esse serviço pode estar escondido no rodapé do site, esse serviço pode estar em qualquer lugar do site, ele não tem nenhuma obrigatoriedade
de mostrar isso em letras garrafais no meio do site. Isso tem que estar disponível, contudo, em algum lugar do site, de preferência na primeira página. Informando que ao navegar naquele site, o usuário pode receber cookies, o usuário pode ter a sua navegação monitorada de forma anônima, ou seja, eu não sei quem é aquele IP, eu não consigo vincular isso a dados de terceiros. Tá bom? Tá. Agora, não há necessidade de se apagar essa informação depois de 6 meses ou 12 meses, ou por aí vai. Isso não são dados de conexão, são dados de navegação. Tá? Óbvio, se o usuário se cadastra, entra, cria login e senha e passa a navegar logado no site, aí sim eu vou ter dados de conexão dessa sessão, 6 meses depois eu vou apagar elas. De novo, os dados de conexão. Dia, hora, quanto tempo durou a sessão e o IP. Tá bom? Tá. Mais alguma dúvida? Senão eu vou passar para as perguntas. Pode passar, não, ficou bem claro. Vou começar pelo início, tá, gente? A primeira dúvida da Marcela. Eu vi aqui, Marcela, você, enquanto funcionária, e você tem uma conta de e-mail corporativo, essa questão não foi regulada pelo Marco Civil, mas ela é regulada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Eles, inclusive, têm já diversas decisões de última instância que determinam que os dados de navegação, e eles chegam a falar em os e-mails. Os e-mails, as contas de e-mail e tudo que é feito através dessas contas de e-mail corporativa, se você é funcionário de uma empresa, isso pertence à empresa. E como tal, a empresa pode monitorar, entrar, apagar, ler e tudo mais o que ela quiser. Por óbvio, as empresas que têm boas práticas com seus funcionários avisam isso no início e dizem como isso vai ser feito. Eu acabei de trabalhar num projeto com uma empresa em que a gente implementou esse tipo de funcionalidade dentro da empresa e a gente escreveu, enfim, e eu cheguei aí na empresa fazer reuniões, fiz 3 reuniões para poder falar com todos os funcionários, explicando o que isso significava. Não era que alguém ia ficar monitorando na hora que o usuário entra no Facebook, usando o computador da empresa, o que ele está fazendo ali. Agora, em relação aos e-mails, a empresa tem o direito de monitorar esses e-mails, de monitorar para vírus. Se algum funcionário sai, os e-mails ficam na empresa e eles podem ser lidos depois e por aí vai. Ou seja, ser transparente com as informações do que afinal pode ser monitorado e o que pode ser coletado ou não. Indo para a dúvida da Ana Flávia, o Marco Civil veta leitura de comunicação privada e e-mail se enquadra nisso. O Gmail não poderia velar essa correspondência, mesmo que anonimizando. O Gmail, ele hoje ele não pode divulgar nenhum dado, nenhuma correspondência de nenhum usuário, a não ser que ele seja demandado por um juiz a fazer isso. Só que os dados anônimos que eles informam são hoje considerados permitidos, porque o Gmail simplesmente informa que eles não estão lendo as mensagens, e sim só as palavras-chave, mas eles não entendem o contexto de todas as mensagens. Ou seja, analisar uma gama de texto coletando palavras-chave para se entregar determinada publicidade ainda não é considerado um crime ou um ilícito ou nada disso. Por óbvio, isso tem diversos problemas, é uma questão bem polêmica, mas isso não foi abordado na lei ainda de forma muito clara. Talvez no futuro seja, dependendo enfim, eu ainda creio que tudo se move na base do escândalo. Então, dependendo do próximo escândalo, se alguém amanhã aparecer com um problema de Gmail, onde fique provado que o Gmail vazou dados de um e-mail de usuário, tudo pode mudar. Né? Passando para a dúvida do Felipe, quando falamos de dados não sensíveis ou anônimos, é suficiente apenas a menção nos termos de uso do site ou é preciso uma autorização expressa do usuário para a sua utilização? O Marco Civil fala em informação de forma clara, expressa e ostensiva. Ele não fala em aprovação ostensiva, ele fala em informação ostensiva. Por isso que eu estava falando aqui, respondendo a dúvida do Gali, de que o ideal é informar de forma ostensiva na primeira página do site que um determinado site pode sim
monitorar a navegação do usuário de forma anônima. Se falasse de aprovação ostensiva, aí sim a gente teria que ter o checkbox e exigir do usuário, antes dele navegar, a sua aprovação. Isso foi uma questão também discutida durante a aprovação da lei. O termo aprovação ostensiva entrava e saía, no final ficou fora. Então, o que se exige é a informação ostensiva, não a aprovação. Tá bom? Depois, dúvida do Marcelo Namura. Pelo que tenho percebido, estamos passando por um momento cinza do Marco Civil, apesar de já estar em vigor, ainda não foi regulamentado. Por outro lado, meus clientes pedem cada vez mais que façamos campanhas de remarketing, que, ao meu ver, o Marco Civil impacta diretamente neste modelo de publicidade. Assim, quando o cliente roda uma campanha de remarketing, pode ser que ele seja considerada uma entidade que está infringindo a lei. Diante deste cenário, tenho duas perguntas. Corremos o risco de sofrer uma ação penal, hoje, enquanto a lei não está regulamentada? E dois, nós, enquanto agência de publicidade, que gerencia, contrata as empresas, cria as peças publicitárias, a campanha de remarketing do cliente pode sofrer alguma ação? Então, foi o que eu estava explicando para o Gali. No momento, sem a regulamentação, o cenário que existe são de princípios gerais. Esses princípios gerais não impedem o remarketing, ou automation, ou o monitoramento da navegação de um usuário através de cookies. A regulamentação, por óbvio, pode alterar isso. Acho ainda esse risco baixíssimo, porque a regulamentação ela vai falar principalmente sobre o que são provedores, o que são os dados que têm que ser necessariamente guardados no Brasil, o que são dados sensíveis ou não, e quais as limitações à neutralidade. O tema publicidade online e o tema remarketing ou automation, ele não está na pauta do dia. Então vale o princípio geral, que é os usuários devem ser informados sobre isso claramente. A ideia, então, é que simplesmente sejamos claros com os usuários, informemos os usuários que, de fato, existe uma campanha rodando naquele site. Tá bom? Não existe a possibilidade de sofrer uma hoje ação? Não. Ainda que existisse, isso não ia começar com uma ação penal. Isso começaria com uma investigação do Ministério Público ou de algum órgão de defesa do consumidor, para provar que existe, de fato, algum ilícito. Existindo algum ilícito, aí a gente teria a segunda etapa, seria uma ação judicial. Tá? E aí, Paulo, o que o Paulo complementou, se o usuário se recusa a ser monitorado durante a sua navegação, ele tem hoje duas opções. A mais prática é ligar a navegação privada no browser. A segunda é fechar a janela e partir para a próxima. Existe um critério aí que é utilizado em outros veículos e outras mídias mais tradicionais, como principalmente a TV, em que existe um ditado no mercado de TV em que o melhor sensor se chama controle remoto. Então, se você não gosta de determinado conteúdo ou de determinado horário ou daquilo que está passando em determinado momento, você aperta o controle remoto. Eu diria que, trazendo esse conceito para a internet, você aperta o botão do seu mouse. E eu mesmo já entrei em site no exterior que avisava, eu vou entregar cookies ao longo da sua navegação. Como era um site que eu não queria não tinha nada a ver comigo, eu estava vendo aquilo por uma questão de trabalho, era um site estrangeiro, e eu não queria que ficasse me monitorando depois, eu simplesmente fechei a tela e não naveguei mais. Quando voltei a navegar, fui navegar usando a navegação privada do meu browser. E aí, resolvido o problema. Se vocês quiserem convidar o usuário a navegar incógnito, claro, é só explicar para o usuário como ele liga a navegação privada dentro do seu próprio browser. Passando para a dúvida do Alexandre Cesário, existem sites de e-commerce que possuem todas as características de um site válido, mas são golpes. Se você entra em um site, como Reclame Aqui, existe uma série de ações contra laranjas que acabam registrando URLs no Brasil e o site fica no exterior. O Marco Civil não dá poder de investigação para a Polícia Federal nesse caso? Dá. O Marco Civil diz que vale a lei brasileira
Então, todas as autoridades policiais e de investigação no Brasil têm hoje direito a, por exemplo, notificar os hospedeiros desses sites no exterior para que entreguem os dados, para que aí sim a polícia haja. E aí, conforme a lei, né? Quando se trata de crime contra o consumidor, isso vai ser investigado na forma de crime contra o consumidor. Depois o próprio Alexandre pergunta, quando a polícia passa a ter direito a levantar todas as informações desses golpistas? No mesmo momento, ou seja, a polícia, uma vez notificada, ou enfim, quando você faz a denúncia à autoridade policial, ela vai começar a investigar e ela já tem direito a partir daí. Lembrando aquilo que eu comentei, não existe, mesmo que o site diga para qualquer disputa vale a lei da Croácia. Isso hoje é considerado nulo, ou seja, uma vez que o site esteja disponível no Brasil, coletando dados de brasileiros, prestando serviços em português, vai valer a lei brasileira e a polícia vai agir conforme a lei brasileira. Tá bom? E aí, enfim, tem a última dúvida. Quando falamos de dados não sensíveis ou anônimos, é suficiente apenas a menção... não, essa aqui foi que eu respondi lá no início. Então, não sei se vocês têm mais dúvida, pessoal. Eu vi no site do MEF, que você é consultor, ele tem um... Ele avisa na cara que isso, tem cookie. mas é bastante sutil, bem colocado. No cabeçalho. Isso, Eu acho que você... Porque a lei inglesa exige isso também. A nossa também. A nossa agora também. Isso. Mas pode ser uma coisa bem sutil. É uma coisa sutil, você viu. Este site utiliza cookies, por favor, consulte nossa política de privacidade. E está linkada a política de privacidade. Então, caso você continue navegando, você poderá ser monitorado. Muito bem. Mais alguma dúvida aí, Mariana? Não? Ok. Acho que é isso, gente. Eu deixo meus contatos. Gali, obrigado pela oportunidade. Não, obrigado a você. Foi super esclarecedor. Obrigado a todo mundo que participou e até a próxima. Obrigado. Tchau, gente. Boa tarde a todos.